pessoal me pergunta sobre periodização e eu falo sempre assim, o primeiro quesito da periodização, né, olhando para o consumidor, né, centrado no modelo de consumo do cliente, precisa ser a aprendizagem motora, visto que a gente tem que trabalhar o cliente em dois aspectos nesse sentido. O primeiro é o da segurança biomecânica e o segundo é o da autogestão. Né? Se você tem um cliente que está treinando com você há 6 meses e você ainda precisa corrigi-lo tecnicamente em algum exercício, há algum problema técnico com relação à intervenção profissional. Os clientes eles precisam ser orientados para o próprio consumo, né? Para gerir o próprio consumo. E aí o profissional de educação física trabalha onde ele precisa trabalhar, né? Fazendo os ajustes, enfim, montando os treinos, né? E cuidando do relacionamento, que é muito importante e às vezes é deixado de lado pelo profissional de educação física, né? Se eu pudesse hoje colocar um distintivo no profissional de educação física dentro de uma empresa prestadora de serviço no ramo de preparação física, seria o cuidador de relacionamento dos clientes, né? Ele não é só o montador de treino, ele precisa gerar relacionamento, ele precisa fomentar relacionamento, né? Em função do segundo item, como eu falei, que são os aspectos socioculturais, a criação, a formação de tribos e zonas de influência coletiva. O último item é a questão situacional, né? Quando a gente fala de situação, é importante frisar que a empresa prestadora de serviço precisa facilitar o acesso e a permanência do cliente dentro das suas instalações, né? Eu criei uma marketing numa empresa no Rio de Janeiro de academias, né? E era engraçado porque toda reunião de coordenação a gente brigava muito, eu na área de marketing com a coordenação técnica, porque eu precisava fazê-los entender que a empresa não podia ter duas forças. Uma força que fazia exaustivamente o trabalho de colocar gente para dentro da empresa e outra força que fazia que trabalhava o dobro para colocar gente para fora, entendeu? Então, quer dizer, o profissional técnico, né, como o Ângelo citou o Fiderzi, o profissional técnico, ele é um vendedor também, né? Ele é um vendedor de serviço a partir do momento que ele cuida da qualidade do serviço, né? E aí, entendendo a organização do ciclo de serviço e quais são os pontos chaves aí, como Las Casas diz, os momentos da verdade, né? Quais são os momentos da verdade? Como é que a gente deve gerir esses pontos de fricção entre a oferta de serviço e o consumo, né? Por exemplo, o próprio Las Casas diz, né, quando ele fala dos hiatos da prestação de serviço, que o entendimento da qualidade de serviço e a percepção do cliente, ele é um hiato que faz o cliente não fazer a recompra, né? E lá no estúdio, nas minhas aulas, eu fomento muito essa discussão em relação, por exemplo, à fidelização, né? Há uma discussão já de alguns anos sobre fidelização, como é que fideliza o cliente, como é que fideliza o cliente, e aí aproveitando a intervenção do professor Angelo Dias, né? Quando se fala de fidelização, e aí a organização semântica ela precisa estar claro, porque a linguagem ela dá valor ao entendimento das coisas. Quando a gente fala de fidelização, é preciso ficar claro que fidelizar o cliente é olhar para as questões financeiras, né? O cliente fiel é aquele que paga, correto? Só que, para que a gente fidelize o cliente, precisa haver um processo anterior ao de fidelização, que é o de aderência ao exercício físico, e que é pouco discutido. O cliente fiel é o que faz o exercício físico. O que não faz o exercício físico é o que vai embora da academia. Então, quer dizer, como é que a gente pode se preocupar em fidelizar o cliente, olhando para um aspecto financeiro, sem que antes a gente esteja preocupado se esse cliente ou não efetivamente vai aos treinos? Se ele está satisfeito com os treinos, se os treinos estão dando os resultados agudos e crônicos que a gente planejou e se a gente está controlando isso. Então, quer dizer, o aspecto técnico da prescrição do exercício físico e o aspecto psicológico, sociocultural e situacional do consumo de serviço,
eles precisam estar entremeados o tempo inteiro, até pelo fato, né, de que a gente lida com pessoas que, por vezes, nunca fizeram atividade física, ou se já fizeram atividade física, já não fazem há algum tempo, né, visto a quantidade de pessoas que praticam exercício físico segundo os dados dos brasileiros de geografia e estatística. E aí, se a gente for recorrer à literatura, por exemplo, tem um autor chamado Václavski, que em 1993 montou para a gente um quadrante de aprendizagem, e ele diz assim, o primeiro quadrante é o de incompetência inconsciente, ou seja, o cara nem sabe que precisa daquilo. Só que com relação ao exercício físico, quase ninguém está nesse estágio, porque sempre tem um programa de televisão, o exercício físico, a gente trabalha com um ramo da sociedade e quase a gente não precisa fazer publicidade, porque todo mundo sabe que o exercício físico é importante. O segundo degrau é o de incompetência consciente, ou seja, eu sei que preciso, mas eu não sei fazer. E aí, o profissional de educação física ele é extremamente importante nessa fase. Por quê? É justamente a condução do segundo para o terceiro degrau o fator mais crítico. Ou seja, o segundo degrau, que é o de incompetência consciente, eu sei que eu não sei, mas sei que preciso, para o terceiro estágio de competência consciente, ou seja, eu sei que sei e continuo precisando. Mas por que eu continuo precisando? Se o profissional de educação física abre mão de atuar na construção dessas percepções sobre o exercício físico com os seus alunos, né? Enfim, a gente pode criar uma discussão, por exemplo, sobre avaliação física, né? Por que a gente faz avaliação física nos alunos, né? E aí sedimenta, né? A gente reforça o quadro de que o aluno está gordo, está fora de forma, está fora do shape, está fora das condições de estética social que a gente arbitrariamente colocou que ele tem que fazer parte, né? Então, quando a gente olha para o comportamento do consumidor, são esses dados os principais que a gente que a gente precisa gerir. A gente tem que olhar muito severamente para essas questões de satisfação do consumidor. Como é que a gente faz a gestão da satisfação do consumidor? Porque não significa, a gestão de satisfação do consumidor não pode significar somente o trabalho do CRM coletando dados de pesquisa de satisfação, sabe? A satisfação do consumidor ela tem que ser coletada de formas subjetivas, ela precisa ser tratada de formas subjetivas, entendeu? E essas relações, como o Ângelo disse, elas precisam ser mais humanizadas, né? O Big Data ele é uma ferramenta extremamente importante, mas o dado ele não significa nada se ele não for tratado de maneira humanizada. Se ele não for traduzido para uma mudança de comportamento da própria empresa em relação ao consumidor. Lá no estúdio a gente tem uma preocupação severíssima com relação a isso, sabe? A gente vem tendo excelentes resultados em função disso, por exemplo, em relação à evasão. A taxa de evasão do estúdio ela é bem pequena, porque o estúdio se propõe a ser uma coisa bem head, entendeu? Um trabalho bem personalizado na medida do possível, né? Visto que a gente não pode atender individualizado, literalmente, a gente precisa atender a pequenos grupos, mas a preocupação em individualizar e tratar as pessoas nas suas individualidades, ela está trazendo excelentes resultados para a gente.